Um dos debates mais importantes que ocorre na Câmara dos Deputados neste ano é sobre o projeto de lei, já aprovado no Senado, que tira da Petrobras a condição de operadora única na exploração do petróleo do pré-sal. E, segundo a lei, em caso de sociedade com outras empresas, a Petrobras ainda está obrigada a deter pelo menos 30% de participação. Para uns, esse mecanismo é um entrave, para outros, é garantia do interesse e da soberania nacionais. Existe um meio termo nessa discussão? Para aprofundar nesse tema, o Expressão Nacional recebe os deputados Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí, e ainda o secretário executivo do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Antônio Guimarães. Pela internet, teremos a participação do membro da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira. Como esse programa é gravado, infelizmente dessa vez não será possível a sua participação, mas você ainda pode sugerir temas e fazer seus comentários pelo e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, pelo Twitter mencionando X Nacional ou pelo telefone 0800 619 619. Bom, agradeço muitíssimo a participação dos deputados, do Antônio, do Fernando, nessa correria que está o Congresso Nacional nesses dias. Eu começo pelo deputado Marcos Pestana, numa breve explanação. Deputado, por que é necessário flexibilizar, modificar a atual legislação do petróleo, especialmente do pré-sal, que foi aprovada de uma maneira, digamos assim, muito expressiva há cerca de 4, 5 anos atrás? A primeira questão é esclarecer que o petróleo é muito importante, mas é uma mercadoria como outra qualquer. Nós não podemos cometer o erro que os mercantilistas cometiam no século XVIII, de achar que o ouro era a alma e o coração da economia e traduzia a própria noção de riqueza. Portanto, há que se explorar economicamente uma riqueza natural que nós temos, e a função de qualquer exploração econômica é, primeiro, gerar emprego, segundo, gerar renda, terceiro, gerar impostos que viram educação, saúde e segurança, quarto, gerar divisas para que a balança de pagamentos, a balança comercial, seja superavitária, equilibrada. E, em quinto lugar, alimentar a matriz energética. E de uma forma muito clara, vamos dizer, e o movimento ambientalista há de me dar razão, que o petróleo é uma fonte energética do século XIX, que rapidamente a demanda é por fontes alternativas, eólica, a solar, outras coisas que não são poluentes. Então nós temos uma riqueza que tem que ser explorada rapidamente, porque ela vai ficar anacrônica, e que ela, vamos dizer claramente, o petróleo é nosso. Nosso de quem? Nosso da sociedade brasileira, nosso da União, não da Petrobras. A Petrobras é um dos players, um dos atores que faz parte importantíssimo, com um corpo técnico competentíssimo e que tem um papel operacional. O que acontece? O setor petróleo teve um enorme avanço no governo de Fernando Henrique Cardoso. Com a quebra do monopólio e o modelo de concessão, nós dobramos a produção de petróleo de 2000 até 2002, de 95 a 2002. Isso caiu no governo Lula para 30%, pouco mais de 30%, por conta da mudança do modelo de concessão para partilha. Eu acho que foi um grave equívoco, mas isso, Inês, é morta. Nós ficamos 5 anos sem leilões, sem explorar. No boom do petróleo, onde o barril tinha $130 de remuneração, nós perdemos essa safra de investimento, de atratividade, e infelizmente, ficamos 5 anos sem leilões. Depois teve um leilão na regra antiga, foi um sucesso. Teve um leilão da joia da coroa, de uma bacia que era a coisa mais preciosa do pré-sal, e o governo teve que se virar e montar um consórcio para ter um único ofertante sem ágio. Isso revela essa limitação. Por isso que é preciso mudar, porque mudou o cenário. O preço do petróleo internacional despencou de $130 para hoje $45. Chegou a bater em 23 no pior 23. Momento. E o pré-sal só é viável a partir de 50, $55. Então, o que tem que mudar? O que o ministro das Relações Exteriores, senador Serra, no seu projeto, que foi aprovado pelo Senado Federal? Ele não muda, é preciso parar de mistificar o debate. Nós vivemos uma crise que tem 12 milhões de desempregados. Precisamos destravar o crescimento. E não é um tiro só, são várias medidas. No caso do petróleo,
é preciso potencializar essa riqueza. A Petrobras está quebrada. A Petrobras se afundou na Lava Jato e na má gestão, num programa de investimento irrealizável. Está endividada, está fazendo um programa de desinvestimento e ela não consegue cumprir esse papel. O que o ministro Serra, senador Serra, propôs? Simplesmente desobrigar a Petrobras de obrigatoriamente ser uma participante com 30%. Quando a Petrobras quiser participar e tiver condições financeiras, porque ela não tem crédito, ela está endividada, é uma das empresas mais endividadas do mundo, não tem geração de caixa, está se desfazendo de ativos. Portanto, é muito objetivo, pontual. Não muda nada no negócio de educação e saúde, que é uma cascata que é dita, não muda nada no regime de partilha, simplesmente é uma coisa pontual que destrava os investimentos, permitindo que a ANP faça leilões sem que a Petrobras obrigatoriamente tenha que ser operador único com 30% de participação, porque ela definitivamente não tem condições de desempenhar esse papel. Vamos fazer um contraponto então. Mesma pergunta eu faço para o deputado Assis Carvalho, agora com sinal trocado. Por que não flexibilizar, deputado Assis Carvalho? Do ponto de vista do diagnóstico levantado pelo deputado Pestana, eu posso lhe dizer que eu assino embaixo. Eu compreendo que o caminho são energias alternativas, demora. Hoje nós não chegamos a 5%, então nós teremos pelo menos 50, 100 anos para reverter, mas todos nós queremos energia limpa. Agora, entre o querer e a realidade, tem uma distância, enquanto isso, a economia não pode parar. E nós estamos falando da economia de hoje. Dizer que o petróleo é importante para o Brasil e para o mundo, tanto que 90% dos exploradores de petróleo do mundo inteiro são estatais, apenas 10% são privados. Dados que tem que ser dito. Porque tem uma coisa interessante, aquilo que os Estados Unidos quer para cá, eles não implantam lá. A Chevron, por exemplo, é majoritariamente estatal. Eles não cedem, mas o nosso brasileiro, que sempre adorou importar coisas internacionais, caixas de produtos feitos lá fora, quer implantar aquilo que eles não implantam lá. Porque a autoestima brasileira é muito baixa. Quer dizer, eu não posso ver a minha tecnologia no Brasil, eu tenho que trazer sempre de fora. E isso mudou bastante. Até 97, a Petrobras era exploradora exclusiva. Só ela fazia isso. Através da lei 94, 78 e 97, Fernando Henrique Cardoso quebrou este monopólio da Petrobras e abriu 12 leilões. 12 leilões a ANP já fez. Sabe quanto por cento a Petrobras ganhou? 92%. Então, quando disse que ampliou no Fernando Henrique Cardoso, foram 8%. São dados concretos. Foram apenas 8% de exploradores, porque não tem condição, porque a Petrobras é uma das empresas mais estruturadas do mundo. Pois bem, o investimento até 2003 era da ordem de 10 bilhões de dólares. Lula, Dilma investiu 50 bilhões de dólares. Sabe o que significou isso? Significou transformar a Petrobras exatamente na empresa que descobriu o pré-sal, porque na proposta de 2002 para trás é para privatizar, como estão querendo de novo, privatizar a Petrobras. E ela privatizada ficaria no grupo dos 10% do mundo que só tem 10% privatizada. E eles tentaram, não conseguiram. Graças ao povo brasileiro, que derrotou esse projeto de entreguismo do patrimônio brasileiro, 2002 reverteu esse quadro, Lula investiu, aí descobrimos um bilhete premiado. Mas aí os olhos do mundo voltou agora para o Brasil. Assim como volta para o Oriente Médio, à procura do petróleo, os norte-americanos começaram a ficar desesperados e encontrar os seus parceiros aqui para fazer esse tipo de debate, pegar um patrimônio que é nosso, com a empresa mais estruturada do mundo e dizer, eu tenho que tirar a força sua. Sabe? Eu tenho que reduzir o seu poder para que os norte-americanos, para que o pessoal de outros países possa colocar suas empresas aqui. Sabe o que significa isso? Quando eu coloco a exclusividade da Petrobras, eu permito que ela desenvolva navios, sondas, com tecnologia brasileira, gerando emprego para o brasileiro. Quando você quebra, que não estão querendo fazer nesse projeto, que eu acho que tem força para quebrar, lamentavelmente, a tecnologia que nós poderíamos estar aqui gerando emprego no Brasil,
vai gerar exatamente para os norte-americanos, vai gerar lá para o povo de Canadá, vai gerar para os iranianos, vai gerar para os russos, que estão investindo muito nisso também. Os noruegueses comprando carcará. Então, ou seja, nós vamos deixar de desenvolver emprego no meu país, tecnologia no meu país, para entregar o coração, como é o petróleo, na mão daqueles que eles não entregam. Eles colocam a estatal para cuidar deles, mas eles querem que a gente quebre aqui, porque sempre o Brasil se comportou como uma colônia dos norte-americanos, que infelizmente tem muitas vozes aqui no Brasil que se vende e se rende a esse papelão. Então isso é muito ruim, isso é uma questão que não ajuda. Então, para colocar que quando Lula acreditou na capitalização da Petrobras, foi exatamente o inverso, colocou um sistema de partilha. Agora vamos ao sistema de partilha para compreender melhor. Desde 2 anos o sistema de partilha entrando em ação, sabe quanto é que fica para o orçamento do nosso país? 40%. Quando eles propõem a quebra da partilha e do sistema de concessão, é 0. Só vai pegar os royalties. Acontece que eu vou deixar de ter 40% da riqueza do petróleo brasileiro para entrar no orçamento da União, que vai para a saúde, para a educação, que vai para a infraestrutura, que vai para a cultura, que tal. Aí, mas não mexe na educação e na saúde. Mentira, mexe. Porque você tira um dinheiro que poderia ir para o orçamento da União para colocar na mão de empresa privada norte-americana. Então é uma questão que tentam esconder o verdadeiro debate que está sendo feito. Então eu estou colocando isso, que o grande debate hoje que nós estamos tendo hoje é exatamente tirar o poder da Petrobras, ela deixa de ser única para ser preferencial, é o que diz a lei. Tudo bem, mas é o preferencial que quem vai indicar o presidente da Petrobras é quem está lá no governo. A preferência, a partir daí, é uma ordem de presidente. Se ele tem interesse de tirar uma política de Estado para fazer uma política de governo, isso liquida o coração da Petrobras. Bom, vamos tentar dar uma equilibrada aqui. Eu vou ouvir agora o Antônio Guimarães, do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Quero saber se o Instituto se alia a uma das tuas posições ou tem uma posição intermediária que defenda. Mas antes, Antônio, eu queria que você nos dissesse quem que o Instituto Brasileiro reúne, representa. São empresas, são pesquisadores? Você pode dizer para a gente rapidamente? Pois não. O IBP ele foi criado, ele tem quase 60 anos, ele foi criado logo depois da criação da Petrobras e até o objetivo na época era para ter um instituto independente que pudesse ter um ponto de vista que não dependesse só da visão da Petrobras na época. E foi um instituto que se desenvolveu de forma independente. A Petrobras é uma das nossas sócias. Nós somos majoritariamente formados por uma associação com várias empresas que compõem o Instituto. Nós somos uma das principais institutos que representa o setor de exploração e produção do petróleo e gás hoje no Brasil. E somos eminentemente um instituto técnico. Então, o IBP prima pelas suas posições e pelas suas análises técnicas. Com relação a essa questão do operador único, a opinião do IBP nunca mudou, quer dizer, desde a época da discussão, nós estivemos aqui atuando no Congresso, discutindo com os parlamentares, trazendo a nossa visão, nós temos uma opinião clara. Nós acreditamos que a multiplicidade de operadores e a competição é aquilo que traz o desenvolvimento do setor de petróleo, assim como foi no Brasil durante o período de concessão, a competição foi saudável para o país, inclusive mais saudável ainda para a Petrobras. Ela está exposta à competição, fez com que ela própria se superasse e ela é a grande empresa do nosso país, não tem dúvida, todos nós temos orgulho do que a Petrobras faz, mas ela foi estimulada pela própria competição. Então, desde aquela época, nós sempre fomos a favor da multiplicidade de atores. E com relação a essa questão, eu acho que, sendo bastante objetivo com relação ao projeto, o projeto trata de uma questão que é bastante objetiva. A Petrobras deveria ter a obrigação de ter 30% de participação, e a gente sabe que toda obrigação significa um ônus, né? A Petrobras deveria ser onerada em ter 30% em absolutamente todos os projetos que possam existir no pré-sal, ou ela deveria ter a opção, que se traduz num bônus. Isso de forma objetiva é muito simples de você verificar a diferença. Se você vai ao banco e você tem um ônus com o banco, se você tem uma obrigação, você sabe que isso é uma dívida. Se você vai ao banco e pede uma opção, isso custa dinheiro. Em qualquer lugar do mundo, se você tiver uma opção, isso vale dinheiro. Por quê? Porque a Petrobras, que é uma empresa extremamente capaz e competente, tem um corpo técnico brilhante, conhece como ninguém o pré-sal. Ela vai poder analisar se ela quer ou não quer participar de um determinado bloco. E a partir desta análise, ela vai poder priorizar a sua capacidade de investimento. Ela vai buscar
maximizar o valor que ela pode gerar. E eu vou dar um exemplo simples, talvez do que seria o paradoxo de manter a obrigatoriedade. Dentro da área do pré-sal, a Petrobras já devolveu 5 blocos, que ela perfurou e ela descobriu petróleo ou não descobriu petróleo de forma econômica, do ponto de vista da Petrobras. Então, digamos que a ANP venha leiloar novamente esses campos, que a Petrobras já disse que não tem interesse. Ela seria obrigada a comprar novamente esses blocos? Não faz sentido, de forma objetiva. Vou dar um outro exemplo que você mencionou, que é Carcará. Carcará é um bloco realmente fantástico. É uma acumulação de petróleo grande que vai além do bloco, tanto que vai ser vendido agora num processo que é chamado unitização. No ano que vem, a outra metade, você imagina que é tanto petróleo que a outra metade está fora do bloco. E a Petrobras vendeu 66% de participação nesse bloco para Statoil, que é norueguesa. Que é norueguesa. Por quê? Bom, para a Petrobras, apesar de ser uma acumulação fantástica de petróleo, quando ela analisa, ela chega à conclusão que as características do reservatório não têm sinergia com as outras formas de desenvolvimento que ela está fazendo de replicantes e de outros desenvolvimentos que ela está fazendo em outras áreas do pré-sal. Então, como tem menos valor dentro do portfólio dela e não cria sinergia, ela decidiu vender. A tecnologia que ela vai usar lá é uma tecnologia diferente do que ela vai usar nos outros postos e que vai ter um custo elevado. Então não agrega o mesmo valor para ela. Então por isso que foi um bom negócio para ela vender e para a Statoil comprar. Imagina o que seria, você coloca a venda o outro lado e ela é obrigada de novo a comprar 30% de um bloco que ela já na sua análise, apesar de ser uma acumulação fantástica de petróleo, chegou à conclusão que não vale a pena. Isso não é um paradoxo? Então, sem dúvida nenhuma, por uma empresa competente como a Petrobras, é muito melhor para ela poder ter o poder de controlar o seu próprio destino. Esse é o verdadeiro valor que a gente pode dar para a Petrobras, dar a ela o arbítrio de controlar o seu destino a partir de uma opção. Agora, mais um contraponto. A gente vai agora pela internet conversar com o Fernando Siqueira, que é da Associação de Engenheiros da Petrobras. Fernando, como é que você enxerga aí todos esses argumentos já apresentados até agora? Né? Tivemos um probleminha, então eu vou votar. Tivemos um probleminha na conexão com o Fernando Siqueira. A participação dele é pela internet. A internet, a gente tem sempre algumas surpresas com ela. Mas, deputado Marcos Pestana, já que é preciso flexibilizar, a ideia é flexibilizar, dar essa margem, por que não dar, então, um percentual variável? Até porque, como o senhor mesmo colocou, hoje a gente vive um momento, né, em que o barril está aí a 42, com um custo de 50, não está atrativo. Mas esse momento pode mudar, as projeções são de que o barril se eleve até os $60 aí no curto, médio prazo. Por que não flexibilizar a flexibilização que está sendo proposta pelos senhores e prever percentuais variáveis? Não, foi uma fórmula encontrada muito objetiva e pontual. É preciso dizer, para evitar o atraso ideológico, a fraseologia vazia, que o que está sendo mexido é uma coisa pontual para destravar o desenvolvimento do setor e aproveitar uma riqueza natural que nós temos, que a Petrobras não tem capacidade nesse momento para potencializar. O endividamento da Petrobras chegou a mais de 4 vezes o valor dos seus ativos. Tanto que a diretoria, no governo Dilma, o novo presidente nomeado ainda pela então presidente Dilma, Bendini, desencadeou um processo de desinvestimento, de queda de investimento e de venda de ativos. Foi nesse processo, por exemplo, que entrou o campo de Carcará. Isso não é uma questão ideológica ou de governo Temer, governo Dilma. É uma situação objetiva, porque a Petrobras se encalacrou. Abreu e Lima está parado, Comperj está parado, os investimentos estão anestesiados. A Petrobras, não só pela corrupção generalizada e sistêmica, virou um centro. Olha, a Petrobras vai enfrentar demandas judiciais internacionais que vão se configurar num novo passivo para a empresa. Os acionistas estrangeiros, fundos de pensão estrangeiros, estão entrando na justiça. A Petrobras está num momento muito delicado. Então não é uma questão subjetiva ou ideológica. Isso não constrói nada. Isso não soma nada. O que o ministro e senador Serra objetivou é simplesmente
tirar o caráter obrigatório de uma empresa que está no momento combalida, sem potencial financeiro e todo o movimento no governo Dilma e no governo Temer apontam nessa direção. O petróleo, eu volto a dizer, é nosso, da sociedade brasileira, e ele precisa gerar empregos, rendas, impostos e divisas. E para isso, vamos ter um pouco de pragmatismo. O Deng Xiaoping falava, não interessa muito a cor do gato se ele matar o rato. Então é preciso ter uma certa dose de pragmatismo, menos fraseologia ideológica vazia e atacar os problemas, porque o país está na maior depressão desde 1929, 2 anos de crescimento negativo superior a 3%. É uma recessão profunda, uma herança maldita, e nós temos que destravar o crescimento, gerar emprego. É isso que o brasileiro quer. Ele não quer saber se o capital é estrangeiro, nacional, ou estatal, ou privado. Ele quer saber de emprego e qualidade de vida. Deputado Assis Carvalho, pregando essa deixa do pragmatismo do deputado Marcos Pestana e sabendo, como o senhor mesmo colocou aqui, que a correlação de forças é ruim para quem faz oposição ao projeto, há algo a se negociar no texto que possa, na visão de quem o faz oposição, melhorá-lo, despiorá-lo? É colocando que você não consegue convencer quem não quer ser convencido. Eu conheço o deputado Marcos Pestana há anos, tive a oportunidade de conduzir a Secretaria de Saúde, ele em Minas Gerais, no Piauí, no mesmo período, temos até uma relação de amizade pessoal. E se o Marcos Pestana falasse por ele mesmo, porque ele pensa, ele não defenderia isso. Agora, quando você tem um compromisso, tem que defender. Eu não acredito que ele tenha convicção do que ele está defendendo. Porque eu não consigo imaginar como é que você abre mão da sua soberania. É uma coisa estranha. Dizer para você que o maior investimento feito pelo presidente Lula foi exatamente na área de pesquisa dentro da Petrobras. E foi isso que permitiu que nós tivéssemos hoje o pré-sal, porque ele acreditou. Agora, alguém acredita que uma empresa norte-americana ia se preocupar em fazer investimento local em pesquisa para poder descobrir este bilhete premiado chamado pré-sal? Mas não é só isso. Às vezes você chega aqui e coloca aqui algumas frases de efeito. Se fosse só isso que o deputado, que eu tenho muita admiração, Marcos Pestana, diz, e já está assegurado na lei 9448, 97. Essa lei já existe. Não é só isso. A questão é muito mais profunda. A questão é a teimosia de tentar colocar o nosso país de joelho diante dos norte-americanos. Toda essa confusão que está tendo aí é interesse no petróleo brasileiro. Assim como os norte-americanos vão para as guerras no Oriente Médio para tomar os postos de petróleo, é o que estão fazendo aqui. Ninguém está brigando com coisa séria. Eu estou defendendo aqui é que a gente, se tem um problema na Petrobras, diz lá no meu interior, diz assim, quando o cachorro tem carrapato, vamos tirar o carrapato do cachorro. Não é matar o cachorro. O que estão fazendo aqui não é resolver o problema de uma corrupção endêmica que tem na Petrobras desde o seu nascedor dos anos 70. Graças à firmeza do presidente Lula e da Dilma, a gente conseguiu botar a mão nessas canalices que tinha lá dentro, mas isso é antiga, porque jogava tudo debaixo do tapete antes. E agora a gente colocou a mão para poder resolver isso, e o brasileiro conhecer como é que ele funcionava, mas não podemos querer matar a Petrobras. Vamos poder ter um certo governança, controle de gestão, para que a Petrobras continue mais forte e mais poderosa. Não é exatamente fazendo o que estão fazendo, tentando liquidar a Petrobras como uma empresa que é uma referência, é uma questão de soberania nacional. Então a questão é muito mais profunda. Esta mania do vira-lata brasileiro, de ficar de joelho diante dos gritos internacionais e ele defender que eu trazia a tecnologia de lá, porque eu não confio na tecnologia daqui. Eu não posso viver sonda aqui, eu não posso desenvolver navio aqui, eu não posso buscar intelectualidade. Foi o que é o Brasil Sem Fronteira. Foi um projeto para mandar a juventude lá para o exterior para poder trazer conhecimento para o nosso país. Aí eles estão matando o Brasil Sem Fronteira porque não pode, tem que trazer exatamente os caras de lá para poder gritar na gente aqui. Então essas coisas é muito ruim. Eu acho que o povo brasileiro tem que levantar a cabeça. O que é que está por trás disso? Nós estamos numa crise internacional, estamos. Ela se aprofundou com a Lava Jato, se aprofundou, porque a Petrobras ela tem praticamente empresas âncoras que estão praticamente impossibilitados de trabalhar e estão desempregando. A Lava Jato desempregou 10 milhões de brasileiros. Estão querendo procurar um colo? Foi a Lava Jato, porque é muito seletiva.
A gente concorda com a Lava Jato, não podia ser seletiva como é, porque tinha um projeto mais ideológico do que resolver o problema. E aí você pega e liquida uma Odebrecht dessa, liquida tantas empresas que têm 500 mil, 5 mil, 20 mil empresas que dependem dela. É claro que gera desemprego, não é? Então eu acho que não dá para utilizar esse tipo de discurso para tentar convencer o povo brasileiro a entregar o seu petróleo para os interesses norte-americanos. Isso é um crime contra a nossa pátria, isso é um crime contra a nossa soberania. E eu espero exatamente que o povo brasileiro compreenda e cobre exatamente, dê a resposta na hora oportuna, porque o que estão fazendo com a Petrobras não é correto. A empresa Petrobras é um orgulho para todos nós, mas o brasileiro sempre tem esse hábito de pegar o que é bom e entregar na mão dos outros. Eu não lembro aqui o nome do nosso debatedor aqui, ele levantou um assunto, Guimarães, ele levantou um assunto que dito daí para cá parece que convence alguém. Agora diz o seguinte, olha, se a Petrobras não se obriga novamente a comprar aquilo que ela explorou e não é rentável, vem cá, a Petrobras, sabendo que não é rentável, não pode se obrigar a comprar. Tem um único brasileiro que acha que uma empresa privada vai querer o que não é rentável. Que história é essa? Quer enganar quem? É maior. Ora, não tem produtividade maior, o cidadão sabe, a Petrobras já investiu lá, sabe que aquele poço não serve, isso é uma margem de risco mesmo que você tem que ter. Quem explora a parte de minério, de petróleo, claro, tem que correr risco. Aí o cara identificou que aquele poço não presta, agora eu vou abrir aqui uma licitação faz de conta, porque vai aparecer um bonzinho lá dos Estados Unidos e vai comprar um poço que a Petrobras não quer. Brincadeira, tentar brincar com a inteligência do povo brasileiro. Vamos parar com isso, não pode ser dessa forma. O debate está bom, como merece ser um debate a respeito de um tema tão estratégico, tão importante, um dos principais temas que ocorre hoje na Câmara. Espectador, porque eu só consigo externar as minhas verdades, as minhas convicções e as minhas ideias. O meu grande companheiro e amigo Assis Carvalho disse que eu estou traduzindo ideias de outros. Não há nenhum teleprompter aqui, nenhum fone de ouvido, eu estou externando as minhas convicções com a maior transparência e clareza aqui, firmeza, e que quem dinamitou a Petrobras, quem quer acabar com a Petrobras, foram aqueles que mergulharam ela na maior crise de corrupção e numa gestão temerária que levou a ser uma das empresas mais endividadas do mundo. Então um minutinho para a gente tomar um copo d'água aqui. Eu quero dizer um pouquinho, que eu quero dizer que eu tenho maior admiração pelo Marcos Pestana, de coração. É uma pessoa que faz um debate rico, na área de saúde principalmente, onde somos parceiros, né? Sei quando é que você tem que fazer realmente um debate temerário, que ele colocou muito bem, né? E que se obriga a fazer um debate temerário como esse. Só para dizer muito claro que isso não muda o meu carinho e o meu respeito. Agora eu lhe conheço, eu tenho certeza que você não é da linha de entregar a soberania nacional. E nesse momento, infelizmente, pelas questões das relações específicas... A gente continua os elogios no intervalo e na volta... Petróleo e ideologia dá em Venezuela. Esse é o melhor. Nós queremos que o Brasil seja uma Venezuela. Esse é um ideológico preconceituoso que toda vez se levanta, mas pode fazer exatamente o contrário. Não ter a coragem de defender aquele interesse que é nosso, dá exatamente ficar de joelho diante do FMI como era antes. E nós não queremos mais isso. Vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta num instante. O intervalo não é porque esquentou, não, é porque já estava programado. A gente precisa dar uma paradinha até para o nosso telespectador respirar, porque o debate está muito bom, como deve ser um debate sobre um tema tão estratégico. Não é à toa que um dos principais temas em debate na Câmara nesse ano. É rapidinho, a gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do Expressão Nacional, que nesta edição debate o projeto de lei do Senado que tira da Petrobras a condição de operadora única do pré-sal, acabando com a obrigatoriedade da empresa participar com pelo menos 30% em todos os projetos de exploração. Conosco no estúdio os deputados Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí, e também o secretário executivo do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Antônio Guimarães. Pela internet, Fernando Siqueira, membro da Associação de Engenheiros da Petrobras, e é pelo Fernando que eu começo esse segundo bloco, porque ele não participou conosco do primeiro. Fernando, qual a sua avaliação a respeito desse projeto e principalmente dessa correlação de forças que temos hoje aqui no Congresso, que tudo indica resultará na sua aprovação sem modificações conforme veio do Senado? Em primeiro lugar, queria parabenizar o programa pelo fato de estarmos debatendo um dos assuntos mais importantes do nosso país e estrategicamente dos mais importantes do mundo.
Como dizia o ex-ministro, o grande ministro Hélio Beltrão, os grandes inimigos da Petrobras são a desinformação e o preconceito. No caso, principalmente o deputado Marcos Pestana está com suas convicções formadas, mas infelizmente sobre informações não muito corretas. Por exemplo, realmente o petróleo é um energético do século XIX, mas o carvão é do século X e ainda contribui com 28% da matriz energética mundial. O petróleo contribui com 59% e não tem, segundo os institutos franceses, o Instituto de Petróleo Americano, não tem substituto nos próximos 30 anos. É, pois, o energético mais estratégico do planeta, mais importante, é responsável por 92% do transporte de pessoas, alimentos, e ainda é base para 3 mil produtos petroquímicos, ou seja, 85% dos materiais que nós usamos no dia a dia vêm do petróleo e também não tem um substituto em curto prazo, porque demanda estudos elevadíssimos, investimentos altíssimos. O outro ponto é que a Petrobras está quebrada. Não, deputado, a Petrobras não está quebrada. A Petrobras tem uma dívida líquida de 90 bilhões de dólares, que hoje o dólar a 3,20 dá mais ou menos 290 bilhões de reais. Mas a Petrobras tem 60 bilhões de barris descobertos, e isso dá alguns trilhões, tornando essa dívida absolutamente irrisória. E essa dívida foi feita para se produzir o pré-sal, que hoje já atingiu a produção de 1,3 bilhão de barris por dia. O contrato de concessão, sim, esse é um desastre. O nosso contrato de concessão, segundo Paulo César Lima, assessor legislativo aí do Congresso, é o pior contrato de concessão da história do petróleo. Por outro lado, nós temos a Noruega, país que criou uma estatal para produzir seu petróleo e saiu da condição de segundo país mais pobre da Europa para o país mais desenvolvido do mundo, melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, dos últimos 5 anos. Em contrapartida, as empresas que entregaram seu petróleo para as multinacionais, cujo cartel está aí no Instituto Brasileiro de Petróleo, pressionando o Congresso Nacional, essas empresas, esses países que entregaram petróleo para elas produzirem, estão todos na miséria. Gabão, Angola e vários outros. Então, o petróleo é um energético de fundamental importância para os países desenvolvidos que não têm reservas. Quanto à questão da Petrobras estar quebrada, isso é uma falácia, porque a Petrobras, em 2015, teve um lucro líquido, um lucro bruto de 98,5 bilhões e um lucro líquido de 14 bilhões. O que aconteceu é que a empresa Pricewaterhouse, que obrigou a Petrobras a fazer uma baixa contábil de 49 bilhões, transformou um lucro de 49 bilhões, de 15 bilhões, em um rombo de 34 bilhões. Então, a Pricewaterhouse, porque não se portou bem, não se ouve bem em combater, em descobrir a corrupção na Petrobras, está fazendo o jogo do seu país, que quer o petróleo, porque os Estados Unidos tem uma reserva de 30 bilhões de barris e consome 10 bilhões por ano, estando, pois, numa insegurança energética muito grande. Outra questão Para concluir, Fernando. Oi? Para concluir, Fernando. O custo de produção, deputado Pestana, da Petrobras no pré-sal caiu de 40 para 20 dólares por barril. Portanto, o petróleo a 50 dólares, pré-sal é absolutamente viável. O custo de extração caiu de 9 para 7,5 dólares por barril. E o de produção, que engloba todos os custos, caiu de 40 para 20 dólares por barril. Portanto, o petróleo é absolutamente viável.
O senhor pode nos dizer a fonte desse custo, da queda do custo do global de 40 para 20 dólares? São cálculos da própria Associação de Engenheiros? Não, esse é um dado da Petrobras, que eu obtive há um mês atrás, e ele foi evoluindo de 40, 30 e poucos, chegou a 20 dólares em maio de 2016. Esse dado é absolutamente confiável e pode ser checado e consultado pelos deputados. Fernando, você já nos trouxe o contrato de partilha é o contrato que os países produtores que têm grandes reservas usam. 90% dos países que têm grandes reservas usam o contrato de partilha. Concessão é dos países que não têm petróleo. Fernando, você já nos trouxe para incentivar a vinda. Você já nos trouxe um razoável número de argumentos para a gente esmiuçar aqui. Se você se alongar, a gente acaba não conseguindo debater os argumentos que você trouxe. Eu faço uma pequena pausa com você, retomo como você contestou principalmente os dados trazidos pelo deputado Marcos Pestana. Eu começo por ele e daqui a pouco a gente volta com você. Eu agrego a essa crítica trazida pelo Fernando. Ele citou o Paulo César, que é consultor legislativo, um dos nomes que é referência, e ele tem sido crítico das duas posições, tanto da posição capitaneada pelo PSDB como da posição capitaneada pelo PT, de que seria necessário um meio termo para se encontrar mecanismos adequados para o momento, mas sem prejudicar do ponto de vista estratégico de longo prazo a construção de um modelo que atenda melhor os interesses do país. Nesse sentido, o projeto não falha um pouco, deputado, porque ele acaba transformando em perene uma política que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Primeiro, eu já fui acusado aqui de ser instrumento de ideias terceirizadas. Então, já afastei essa hipótese, são as minhas convicções. Por outro, professor, eu não sou nem desinformado e nem preconceituoso. Nós temos divergências. Eu não vou ter tempo aqui de aprofundar, mas para o telespectador que se interessar, eu recomendo a leitura do livro Petróleo, Reforma e Contra-Reforma do Sistema Petrolífero Brasileiro, dos economistas Jean Biagi e Luiz Paulo Veloso, do BNDES, que traz essa discussão de forma sistemática. O projeto, vamos dizer claramente, nós não estamos mexendo no conteúdo nacional, na questão da partilha. O projeto não diz nada sobre isso. Eu até gostaria que dissesse, mas para destravar imediatamente, gerar a possibilidade, porque o professor ali misturou dívida presente com riqueza potencial futura que está embaixo do solo. Me perdoa, professor, um ativo potencial que está lá no solo, que tem um custo, que não é esse custo que foi dito, o custo é 50, 55 dólares e o preço do barril não remunera isso. Então, essa riqueza está lá no fundo do pré-sal, ela pode virar riqueza, mas tem todo um custo de produção. Então, comparou coisas díspares. O endividamento é claro, o processo de dificuldades, tanto que o Bedini, assim como Pedro Parente, estão fazendo um programa de reestruturação com desinvestimento e venda de ativos. Professor, me perdoa. Então, vamos ser realistas. Olha, petróleo, se petróleo resolvesse tudo por si só, num passe de mágica, a Venezuela estaria uma maravilha. E a gente sabe e assiste o tempo todo as dificuldades que a Venezuela está passando. Então, esse projeto é emergencial, é uma das reformas microeconômicas necessárias para a gente sair dessa profunda recessão, criar empregos para esses brasileiros, 12 milhões que estão enfrentando o desemprego. Isso é que é defender o país e defender o povo brasileiro, não essa fraseologia antiga, arcaica, que traz elementos ideológicos, aí sim, preconceituosos, porque eu sou muito objetivo. Eu não tenho preconceitos e nem sou desinformado. Deputado Assis Carvalho, não seria o caso, então, de deixar claro nessa legislação o seu caráter emergencial, mas consolidar um modelo inspirado no norueguês, como trazido pelo participante e por outros debatedores, que é o modelo que, em certa medida, se consolidou nos países que souberam explorar bem o seu petróleo? Há espaço para esse tipo de negociação? O senhor enxerga dessa maneira? Veja só, o professor colocou muito bem, com profundidade, e eu não tenho razão nenhuma para desconfiar dos dados levantados por um estudioso da área que pesquisa, e possivelmente as fontes que ele apresenta ser diferente das fontes do meu grande amigo, o deputado Pestana.
Porque quando você quer convencer um objetivo, você procura exatamente o caos, os argumentos do caos. Ele levantou muito bem a questão da Noruega, que é uma empresa Statoil. Então, uma empresa que eles transformaram um país que era um país praticamente quase inviável numa potência. Porque a força energética vinda do petróleo, bem colocado, que 30, 50, 100 anos ainda vai ser. Nós sonhamos, eu quero ter a energia solar, eu quero a eólica, eu quero a biomassa. Então nós queremos. No Brasil, 95% ainda é esta fonte. As alternativas são 5%. São 5%, dados recentes que tive, não podemos colocar, e vou colocar mais. Eólica, quem está mais produzindo, um dos maiores do Brasil, é o meu estado do Piauí, vendendo para Minas Gerais e para o Rio de Janeiro, com muita alegria. Então, estou colocando que nós te apresentamos esse dado. Nós ficamos muito felizes de colocar isso. Nós estamos hoje com as energias alternativas no Brasil com 5%. Qual é o grande problema hoje? É porque a possibilidade de armazenamento de energia, tanto eólica como solar, é o grande desafio. É caríssimo, não tem como fazer, então nós vamos precisar ainda de outras alternativas, né, para poder continuar desenvolvendo o nosso país. Algumas coisas precisam ser colocadas aqui um pouco mais claras, às vezes o endividamento da Petrobras, não sei. Meus amigos, vamos aqui um dado concreto. Quem de nós não temos alguma dúvida de que a queda do barril do petróleo para uma empresa que no Brasil que explora hoje e que exporta o petróleo bruto, né, em grande quantidade. Aí o refinamento, que é o nosso problema tecnológico, ainda frágil. A gente exporta o petróleo pesado para poder importar o refinado, muitas vezes do próprio petróleo que eu produzia aqui. Então nós temos que investir no refinamento, na tecnologia de ponta para isso. Agora, no momento que cai o preço do petróleo bruto, quem mais perde com isso é quem está exportando o petróleo bruto, naturalmente. E o Brasil perdeu muito. Agora, quem trabalha numa cadeia de produção dessa magnitude corre risco permanente. Aí você fica procurando argumento aqui, argumento acolá e tal. Nós temos um problema profundo, central, que é o preço do barril, que isso o Brasil sozinho não tem controle sobre. O Brasil não tem culpa do preço do barril, do petróleo, tá baixo, pelo amor de Deus. Corrupção. Corrupção é uma questão endêmica. Acho que a gente vai ter que falar isso com mais profundidade. A corrupção não nasceu agora. A corrupção nasceu desde que a Petrobras é Petrobras e quem estuda sabe disso. Graças a Deus ela tem diminuído, porque agora a gente enfrentou mesmo o debate. Colocar isso no colo de hoje é tentar trabalhar achando que todo brasileiro é analfabeto. Não podemos fazer isso. Então, isso é histórico, a questão da corrupção no Brasil e na Petrobras. Nós queremos superar isso. Não é matar a Petrobras. Professor. Só para fechar aqui o raciocínio aqui. Para colocar uma questão ainda para você, Rapidinho, porque é que a então, nossa pra grande gente dinamizar preocupação... aqui. Para fechar aqui, nossa preocupação, no momento que você faz essa quebra, que já foi feita em 97, no governo Henrique Cardoso, pela lei 9478, né, que você reforça e intensifica ainda mais, nós temos um problema que coloca a situação mais crítica, porque a empresa privada que vem para cá, ela vem com um objetivo claro e óbvio, de lucro, lucro e lucro, e lucro cada vez mais. Ela não está preocupada em fazer um ritmo programado de produção. Eu vou produzir até secar o posto, depois eu deixo isso para aí, não me interessa mais. É diferente quando você tem um controle interno nacional de empresa sua. Você precisa ter um controle de produção muito grande para que você não tenha, de certa forma, uma queda drástica. De repente está caindo o barril no mundo inteiro, eu tenho que reduzir a produção aqui para não aumentar o meu prejuízo. Agora, quando eu tenho uma empresa lá de fora, ela vai estar preocupada com isso. Então eu acho que a gente está colocando a nossa nação, a nossa bandeira, a nossa história de uma forma muito arriscada, na mão de quem já quer nos explorar. E isso é uma maldade muito grande que faz com o Brasil. Esse componente estratégico é o cerne da minha pergunta que eu vou fazer para o Antônio Guimarães, que deve ter os dados mais recentes a respeito disso que foi colocado pelo Fernando Siqueira, que é participação do petróleo como matriz energética. O dado que eu tenho, que eu busquei na internet, queria que você confirmasse, é que hoje o petróleo corresponde a cerca de 36%, e no médio prazo, os próximos 30, 50 anos, ele cairia aí para algo em torno de 30%. Ou seja, não seria uma queda muito grande e mais, seria sobre uma base muito maior, porque a população cresce o consumo. Isso é suficiente, essa queda de 6 pontos percentuais, seria suficiente para a gente acelerar tanto a exploração do petróleo, como parece ser o principal interesse do deputado Marcos Pestana, obviamente de olho na crise que a gente vive agora, na estagnação que a gente vive agora? Eu acho que vale uma reflexão, primeiramente tentando olhar o que é o potencial que o Brasil tem. Quando se fala, quer dizer, muita gente, o Fernando também talvez tenha esse dado, muita gente fala que o pré-sal pode ter de 100
a 200 bilhões de barris. 100 bilhões é uma enormidade. Sim. 200, então, A gente ultrapassa a Arábia Saudita. Então, se esses números forem verdade, quer dizer, aqui a gente não está tentando avaliar o tamanho, mas digamos que 100 fosse, só isso já demandaria do país 50 anos para produzir. Se a gente acreditar no cenário de 200, talvez a gente vai estar passando o horizonte onde a gente consegue planejar o que será o futuro energético. Quer dizer, o que o deputado colocou muito bem, o deputado Marcos Pestana, a questão do que é inexorável ter uma discussão no mundo sobre a utilização e a intensidade de carbono. A gente não sabe prever o que será esse futuro energético. O que a gente sabe dizer é que todas as nações, hoje existem um acordo com mais de 195 nações, tentando reduzir a intensidade de carbono. O petróleo vai deixar de ser um energético no futuro? Provavelmente não. O que ele pode perder é a sua primazia, mas não quer dizer que ele vai deixar, porque ele é importante como energético. Ele ainda tem que substituir esse tanto de carvão, né, que o Fernando citou aí, que é realmente muito pior. Eu gostaria de trazer dois dados importantes, talvez para a gente... do século XIX, eu citei século XX. Dois dados importantes. O professor atrasou demais a minha referência. Para essa discussão, que no ponto de vista do Instituto, quer dizer, a análise, qual seria o valor para o país dessa discussão que a gente está fazendo, que talvez sendo mais objetivo. No estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma análise considerando o operador único, um cenário dos próximos 50 anos. E sem o operador único, a gente teria, logicamente, com uma multiplicidade de atores, o que você consegue? Você consegue trazer mais investimento. Quer dizer, sem considerar as dificuldades que a Petrobras possa estar enfrentando no curto prazo, de caixa, que é fato que ela está desinvestindo, todo mundo sabe. Mas sem considerar isso, quer dizer, o pré-sal é tão grande que você dá o pré-sal para uma única empresa, cria uma limitação. Isso é fato. Se você esquece a Petrobras, pega qualquer outra empresa do mundo, a maior do mundo, colocasse para desenvolver o pré-sal, ela teria limitações. As duas maiores teriam limitações. As três maiores teriam limitações. E o que significa isso? Significa que a gente precisa atrair a maior quantidade de investimento possível para poder monetizar esse valor para a sociedade brasileira. Então, o que esse estudo mostra é que, se você comparar em 2030, a partir do momento atual, se você tiver o cenário onde você flexibiliza essa possibilidade de ter outros operadores, você tem um cenário que em 2030 você teria 20 bilhões de dólares de receita no cenário com operador único e 200 bilhões de dólares no cenário sem operador único. Essa é a diferença de valor para a sociedade brasileira e tem que ser analisado pela sociedade brasileira qual é o valor de você manter isto limitado a um único ator, seja ela a Petrobras, que é uma empresa fantástica, que todos nós admiramos e respeitamos, ou você ter vários atores operando. E o que isso significa de prático para uma sociedade hoje que tem 12 milhões de desempregados? Nós estamos falando de um cenário futuro, que tenho certeza que é o que todos nós queremos, de investimento e de um desenvolvimento mais acelerado, que pode gerar aí de 300 a 500 mil empregos. Isto faz, um único segmento faz muita diferença, mas o impacto que isso tem no resto da economia brasileira. E focando na questão do conteúdo local, todas as empresas que operam no Brasil trabalham dentro de uma única regra, as quais todas têm que cumprir. E se não cumprem, são penalizadas. Inclusive a Petrobras quando deixa de cumprir, que também acontece com ela. Então, o que nós precisamos é tomar uma decisão em que tipo de futuro nós estamos apostando e que valor esta riqueza que o país tem vai ter em contribuir para o desenvolvimento para a sociedade. Se nós queremos valor hoje ou se nós queremos valor no futuro. Perfeito. Eu vou fazer a rodada final agora, vou pedir inclusive para todos nós sermos mais curtos. Eu começo pelo Fernando, 1 minutinho para cada. Fernando, tudo indica, o cenário hoje é de que a legislação vai passar com essa flexibilização. Diante desse quadro, qual você acredita que deva ser o papel dos petroleiros, dos engenheiros, principalmente para fiscalizar isso que você chamou, que o deputado Assis Carvalho chamou a atenção, de quem vai definir o que é estratégico, o que é melhor e o que é pior para a Petrobras, onde participar, onde não participar? Olha, o que acontece é que a Petrobras, não sendo mais legalmente obrigada a ter 30%, ela não vai participar mais de leilões. Se o Pedro Parente, atual presidente, está vendendo um dos melhores campos do pré-sal, já descoberto, testado e comprovado, para que ele vai entrar em novos leilões? O objetivo do projeto Serra é tirar a Petrobras do pré-sal
e abri-lo para as empresas estrangeiras que fazem um lobby fantástico aí no Congresso Nacional. Então, essa é uma grande falácia. E, deputado Pestana, eu trabalhei no Departamento de Produção durante 25 anos, conheço os companheiros que lá estão, e esse dado que eu tirei de $20, que caiu de $39,90, $40 para $20,03 por barril, é um dado que o senhor pode obter através da diretora Solange Guedes, e eu confirmei semana passada com o diretor Estrela num debate aí na Câmara. Então, eu quero dizer também que ouro no subsolo vale tanto quanto o ouro fora do subsolo, extraído. E o petróleo é mais valioso que ouro hoje, dada a sua importância estratégica, porque os países desenvolvidos precisam dele para sobreviver e não têm reservas. A demanda mundial está crescendo, uma média de 2% por ano, com toda a crise internacional, porque o petróleo não tem substituto. Quando eu falei que ele participa com 59%, para mim, petróleo é óleo mais gás. Óleo participa com 37% e o gás com 22%. Então, são 59% que os senhores podem checar na internet. Perfeito. Agora, quero dizer também que se a Para encerrar, Petrobras Fernando. tem condições técnicas e financeiras, porque quem tem um patrimônio de alguns trilhões de dólares, como é as reservas já descobertas do pré-sal, que são 60 bilhões de barris, não deixa de ter crédito em nenhum instituto financeiro do mundo. Portanto, deputados, eu acho que esse projeto Serra, nós vamos recair no contrato de concessão, que é o pior contrato, e o governo brasileiro fica com 30%, sendo 20% de impostos e 10% de royalties. Os países exportadores que têm grandes reservas ficam com 82% do petróleo produzido em petróleo. E o Júlio Lopes, também no debate da semana passada, disse que o objetivo do governo é voltar à concessão. E como diz o Paulo César Lima, é o pior contrato da história do pré-sal. Portanto, se o projeto Serra passar, o país vai perder a maior oportunidade da sua história de deixar de ser um país do futuro para ser uma potência econômica, financeira e tecnológica. Obrigado, se abrirmos mão do pré-sal. Obrigado, Fernando Siqueira. Um prazer, viu? Fernando Siqueira, que é da Associação de Engenheiros da Petrobras. Eu vou, nessa última rodada, passar a palavra para o Antônio Guimarães mais uma vez, colocando essa questão que o Fernando traz, de que é algo estratégico, muito estratégico a ser levado em consideração nessas decisões. E, nesse sentido, por ser estratégico, a gente não deveria ter mais dados. A gente sabe que a Statoil norueguesa, as 7 irmãs americanas, trabalham com modelos matemáticos muito refinados. E eu não vejo esses dados no debate. Não está faltando um pouco disso também, não, no planejamento? O professor também falou sobre a questão dos custos de produção. Deixa eu falar um pouco sobre esse mito Noruega, que eu vejo sempre ser citado, e eu acho que a gente cria um mito por trás, às vezes a gente cria uma narrativa para tentar justificar um ponto. Não é essa Coca-Cola toda. A Noruega, realmente, ela é um modelo de sucesso, mas pouca gente entende o modelo da Noruega. A Noruega é um modelo, primeiramente, de concessão, ela não é um modelo de partilha. Ela é um modelo de concessão onde, primeiramente, não existia uma estatal. A Statoil originalmente não existia. E o que a Noruega fez para ter o sucesso que ela teve foi atrair o maior número possível de players, de operadores para o seu mercado. Então, por isso que eu disse, é só você entrar no site da Noruega, você abre lá todos os campos, você vai ver a Exxon, a BP, a Chevron, a Shell, todas as grandes do mundo estão lá. E por que isso foi benéfico? Porque ao você ter todos os operadores do mundo, os operadores interagindo com os fornecedores noruegueses, foi o que criou o grande sucesso do modelo norueguês de desenvolvimento do conteúdo local. Por quê? Porque aí as empresas estrangeiras operando na Noruega passaram a levar os fornecedores noruegueses para fornecer em outros países. Foi isso que aconteceu. A Statoil veio muito tempo depois e ela não é operadora única de nenhum bloco. Ela não tem preferência do governo norueguês. Antônio, o tempo acabou. Eu tenho praticamente mais 1 minuto para cada deputado e os deputados têm precedência aqui. Eu vou pedir para eles encerrarem o nosso programa. Começa pelo deputado Assis Carvalho. Primeiro que realmente quando você tem uma narrativa para poder vender um produto, faz isso. A Statoil é uma estatal, sim,
e a Noruega veio exatamente se desenvolver quando ela assumiu a condição de estatal. Então, vamos também deixar as coisas claras. Antes, quando estava todo mundo dentro, hoje ela é âncora e aí os outros trabalham para ela, mas vamos deixar as claras, foi ele que avançou bastante. Dizer assim, em rápidas palavras, aqui para a gente fechar esse raciocínio, eu estava lembrando outro dia de um videozinho que roda por aí do Paulo França, já nos anos 80, denunciando a corrupção que era escolhida na Petrobras. E ninguém fala muito disso, porque não é bom. Então, essa situação ela é histórica para não passar a ideia que começou agora. É uma falta de inteligência a gente tratar uma situação como essa, como tivesse começado. Vamos deixar as coisas assim muito claras para não ter nenhuma dúvida sobre isso. Dos dados levantados, gente, é assim, a gente que trabalha com estatística, com dado, a gente sempre se apega àquilo que nos dá sustentação à nossa narrativa. Eu não posso deixar de acreditar num dado de um cidadão que tem 25 anos dentro de uma empresa, envolvido no dia a dia com o número, para pegar muitas vezes dados que quer vender um produto. Então, colocar aqui o professor que colocou há pouco, botar seus dados, suas informações. Aqui, então, eu estou dizendo que está lá dentro da Petrobras, está dentro da Petrobras. Então, estou dizendo, ele está lá na Associação dos Engenheiros, acompanhando no dia a dia, 25 anos dentro. E eu colocar sob dúvida, até porque nós parlamentares não precisamos disso, nós temos todo o direito de pegar dados oficiais na hora que a gente quer e na hora que a gente precisa. E eu não posso colocar as informações oficiais da Petrobras em dúvida, eu prefiro desconfiar daqueles que colocam de fora para dentro. Eu quero confiar mais de dentro para fora, porque eu acho que nós temos o melhor quadro técnico do Brasil, é o quadro técnico nesta área, é o funcionário da Petrobras. Obrigado. E fechando, bem rapidinho mesmo, para colocar nesse sentido, o nosso apelo é que vamos, a sociedade brasileira, não deixe entregar a Petrobras às multinacionais. Deputado Marcos Pestana, para a gente encerrar. Eu primeiro fico satisfeito que a bibliografia do meu companheiro Assis está mudando, ele citando Paulo Francis, que era reconhecidamente um pensador de direita, quer dizer que ele está evoluindo muito. Mas, e é isso que eu espero, que haja evolução no debate ideológico para que a gente possa avançar. Mas o que a população percebe é que nós estamos numa das crises mais graves da nossa história, que é uma combinação explosiva entre a maior depressão desde 1929, o maior escândalo desvendado pela Lava Jato e pelas operações congêneres e uma crise política gravíssima. Nós precisamos dar respostas para a população. E não é um tiro de prata, não é uma bala de prata. São várias reformas, algumas estruturais, como a reforma da Previdência, o novo regime fiscal, a mudança do mercado de trabalho, da legislação trabalhista, e algumas reformas microeconômicas. Esse projeto do senador Serra visa, de forma pragmática e objetiva, remover um obstáculo para essa riqueza, que lá no subsolo, lá no pré-sal, não tem valor econômico nenhum, transformar isso em riqueza e emprego efetivos. Então, isso é que objetiva a iniciativa e é isso que nós vamos aprovar, porque nós estamos preocupados não com modelo ideológico abstrato, não com referências em ideologias bolivarianas inspiradas na Venezuela, pelo contrário, nos bons exemplos dos países modernos, foi muito bem dito como é que foi na Europa, como é que se deu, muitas mistificações são feitas e quando você vai ver, o capitalismo se baseia sim no lucro e eu tenho uma notícia, deputado, infelizmente o capitalismo se globalizou. Então o que é importante é ter capitais para explorar a riqueza que nós temos e gerar emprego. Não tem valor nem para o nosso país. Lá Bom, não. eu agradeço. Lá não tem, não. Profundamente você dizer Lá que o petróleo não, leia continua no Marx, Brasil. leia Marx. Não O sou eu que estou petróleo falando debaixo isso, da não. agradeço. Coberta da Petrobras tem Leia valor nenhum. Marx. Aí é demais. Agradeço Então, a muitíssimo literatura a participação precisa- dos não dois leia deputados, só não, leia Marx. A sua narrativa para entregar o nosso esquentaram, mas também nos trouxeram muitas informações nesse importante debate. Termina aqui mais uma edição do Expressão Nacional. Esperamos que ele tenha ajudado você a formar, rever ou consolidar a sua opinião sobre o projeto que desobriga a Petrobras de ter participação em todos os projetos de exploração do pré-sal, sem sombra de dúvida, um dos assuntos mais importantes em debate aqui no Congresso Nacional nesses dias. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima edição.